Boa tarde. É um prazer poder falar para você nesses momentos de pôr do sol. Espero que sua semana tenha sido abençoada. Espero que a sua semana tenha tido muitas vitórias, muitas bênçãos. E agora nós dedicamos uns minutinhos para reflexão. E esses minutinhos eu vou me concentrar no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Acompanhe comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus a seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo as multidões, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Um dia normal, em que Jesus chama seus discípulos e diz: Vamos atravessar. Uma ordem simples, um lago, um mar. E eles entram no barco e saem. Aparentemente uma noite tranquila, mas nem sempre as noites que começam tranquilas acabam tranquilas. Nem sempre as semanas que começam boas terminam boas. E neste caso aqui, uma noite passaram da tranquilidade para o desespero, porque o vento soprou, a tempestade veio, as ondas se avolumaram e queriam tragar, engolir o barco, e o desespero tomou conta dos discípulos, como é comum em nossa vida, quando nós nos sentimos atormentados pelas tempestades da vida, seja doença, seja o desemprego, seja problemas familiares, como nós nos sentimos desesperados. Só que o desespero dos discípulos que acompanhava a tempestade chocava-se com a calma de Jesus, porque quando eles se deram conta, estava Jesus deitado. Diz o Evangelho de Marcos, até deitado num travesseiro, dormindo, um sono tranquilo, como uma criança que dorme um profundo sono. Agora, como pode Deus dormir em meio às tempestades? Será que Deus se incomoda? Como pode dormir numa hora dessa? Estamos desesperados, estamos aflitos, o nosso casamento está desmoronando, estamos desempregados, nosso filho está doente. E Deus pode dormir assim? A pergunta: Deus dorme? Sabe, eles acordaram Jesus assim aos gritos. Jesus se levantou, viu o desespero no olhar deles, que acompanhava a tempestade, claro. Não batia a tranquilidade de Jesus, o desespero deles. E então, para equacionar a coisa ali, Jesus dá uma bronca com o vento, a tempestade. E a bronca de Jesus foi com tamanha autoridade que o vento parou, o mar se aquietou, as nuvens fugiram, as estrelas brilharam e todos ficaram chocados, porque agora a calma de Jesus era compatível com a calma da natureza, mas os discípulos ainda estavam assustados. Quem é esse? Que poder é esse que manda e tudo se aquieta? Que Deus é esse? Eu fico perguntando às vezes, o que será que Deus gostaria que os discípulos fizessem? Dormissem como ele, no meio de uma tempestade? Sabe que eu não sei, não tenho a resposta disso. Eu não sei o que Jesus gostaria que como você se comportasse no meio das lutas, das provações da vida. Eu nem sei se você está passando pela provação, pela tempestade da vida. Mas uma coisa eu gostaria que você fizesse, que talvez Jesus gostaria que os discípulos fizessem: olhasse menos para a tempestade e mais para o Deus que estava ali deitado. As tempestades consumiam a atenção deles e deixavam de olhar para um Deus que estava ali deitado, dormindo, descansando. Deus não perde o controle, nem quando parece estar dormindo. Deus nunca perdeu o controle de nada, nunca vai perder o controle de nada. Então, por favor, gostaria de chamar sua atenção nesse pôr do sol. Deixe de olhar um pouco para as trevas, para o vento, para as ondas. Olhe um pouco para o Deus de amor e de poder que está no barco da sua vida, mesmo em meio às tempestades. Agora, a pergunta que eu faço: Deus, para você nesse momento, qual a sua percepção de Deus? Deus está dormindo indiferente? Deus está em pé operando milagres? Qual é o convite que Ele está fazendo a você nessa hora? Para olhar para Ele e descansar? Olhar para Ele e parar de se apavorar? Como é Deus? E o que Deus está fazendo nesta hora? Que Deus abençoe você.